Nesse vídeo você vai aprender a criar a tabela calendário e também uma forma prática quando você utiliza para fazer a ordem correta dos gráficos com a ordem cronológica das datas. Ao invés dele sair de forma desorganizada, você vai aprender uma forma de organizar utilizando a tabela calendário. Eu me chamo Elito Oliveira, então vem comigo para mais essa aula. Da tabela calendário, eu vou ensinar vocês a classificar na ordem cronológica o gráfico utilizando a tabela calendário. Então, como que você faz isso? A gente vai fazer um relacionamento e fazer essa classificação. E esse modelo que eu estou utilizando para treino, esse projeto, eu vou deixar disponível abaixo para que você, caso queira fazer download e também praticar no mesmo passo a passo que eu fiz aqui com essa base de dados, ou você também praticando na sua máquina com os seus dados. Então aqui com o nosso Power BI, a gente vai começar vindo aqui em modelagem, na parte superior. Dentro de modelagem, a gente vai vir em nova tabela. E nova tabela vai ser onde a gente vai criar a nossa tabela calendário. Então o que a gente precisa? A gente tem aqui o sinal de igual. Então, antes do sinal de igual, a gente precisa dar um nome para a tabela. Então, ele já traz aqui como tabela. E a gente vai modificar esse nome. E depois do sinal de igual, é onde a gente coloca a nossa fórmula DAX, a nossa medida, né, para começar a construir essa tabela calendário de forma automática. Né? Então, a gente vai definir ali o período. Então, eu vou colocar o nome dela de calendário. Depois do sinal de igual, a gente vai utilizar a fórmula calendário. E aqui ele fala, a gente precisa de uma data início e uma data fim. Então você vai começar o seu calendário a partir de qual período? Então é importante você saber, olha, a minha base de dados começa a partir do ano de 2020. Nesse projeto que eu estou trabalhando, ela começa a partir do ano de 2022. Só que aí você sempre coloca olhando pelo menos um ano para frente. Então se você está no ano de 2024, você coloca um range até o ano de 2025, para que quando vir o ano você já tenha formatado. Acabou aumentando mais anos dentro da minha base de dados. É só você ajustar aqui o período que a gente vai estar colocando. Só que para a gente colocar essa data, eu vou ter que incluir uma nova fórmula que é date, que é onde a gente vai colocar aqui qual que é o ano, o mês, o dia, no caso da data início. Então o ano, né, como eu citei, eu vou colocar 2022. Vou colocar vírgula para ir para o próximo passo, que seria o mês. O mês eu vou colocar 1 e o dia eu também vou colocar 1. Eu vou fechar essa fórmula e agora eu vou colocar uma vírgula para a gente ir para a próxima etapa, que seria a data fim. Então coloquei aqui a vírgula e agora a gente vai colocar a nossa data fim. Qual que vai ser a nossa data fim? Para transformar, né, um número em data, então eu vou colocar aqui a medida date novamente e eu vou definir o ano, que no caso eu vou colocar 2005. O mês eu vou deixar aqui 1, pode ser 1, 12, fica a seu critério. E o dia eu também vou colocar 1. E eu vou fechar essa fórmula e fechar novamente. Então, fechei a fórmula date e fechei novamente para fechar a fórmula calendário. Eu posso estar tanto confirmando ou eu vou estar apertando o Enter. E veja, a gente já tem agora a nossa tabela calendário. Se eu venho aqui dentro de exibição da tabela e com a tabela calendário selecionada, a gente já tem as datas. Então ele traz no formato de data, vou selecionar aqui a coluna e eu vou ajustar o formato, que eu não quero o geral, porque ele traz hora. Eu quero pegar o short date, eu quero apenas a data. Então aqui a gente já tem a primeira coluna com range, pegando desde o dia 1 de 2022 até o período final que a gente colocou aqui. Caso você tenha a necessidade de modificar o range desse período, tanto início quanto fim, é só você estar alterando aqui dentro da fórmula calendário. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar mais colunas para que a gente desenvolva a nossa fórmula, a nossa tabela calendário, num formato mais robusto que a gente possa trabalhar e utilizar algumas informações que a gente vai estar desenvolvendo agora. Uma delas é o que? A coluna ano. É muito comum você criar filtros para analisar períodos. Você clica no ano
os nossos gráficos já vão trabalhar com base nesse ano. Então eu vou clicar aqui com o botão da direita, eu vou colocar a opção de nova coluna. E o que a gente precisa colocar? Lembra, então sempre que a gente adiciona, né, uma medida ou fórmula, a gente vai ter o sinal de igual. Então antes do sinal de igual seria o nome, né, tanto da medida ou até mesmo nesse caso da coluna. Depois do sinal de igual é quando a gente vai colocar ali realmente a expressão, condição. Eu vou colocar aqui o nome ano. E o que a gente precisa colocar? Eu preciso falar que eu quero dentro da tabela calendário, com base na coluna date, trazer o ano, nesse caso 2022. Então eu vou digitar o nome dessa coluna. Eu vou começar a digitar aqui date e vou vir procurando. Olha só, o próprio Power BI já traz uma sugestão. Fala que eu tenho a tabela calendário com o nome de uma coluna date. Então é isso que você tem que selecionar. Quando você seleciona, ele dá mais uma opção. Ele já identificou que aqui é uma data. Fala, olha, você quer trazer dentro dessa data o ano, o dia, o mês, o quarto e o trimestre. Quero trazer o ano. Vai estar date.ano. E eu vou dar um Enter aqui para que essa fórmula carregue. Então olha só, ele já trouxe aqui, base na data, ele trouxe qual que é o ano. E o que a gente vai fazer agora para dar sequência? Agora a gente vai definir o mês. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui com o botão da direita novamente. Eu vou clicar nele e a gente vai vir em adicionar nova coluna. E dentro de nova coluna, eu vou colocar aqui o nome de mês. Depois do sinal de igual, eu vou colocar a fórmula de pegando a coluna date. Eu vou buscar aqui date. E dentro de date, eu vou querer o mês. E vou dar um Enter. Então ele trouxe, olha, esse mês 1 é janeiro. Então, se a gente vir olhando o mês 2, fevereiro. E assim por diante. A gente vai criar uma nova coluna, então seguindo os passos, clica aqui com o botão da direita, nova coluna. E agora a gente vai quer saber qual que é o número do mês. Então vou escrever aqui o nome da coluna, número mês. Depois do sinal de igual, eu vou colocar a fórmula monte. E dentro de monte, eu vou falar que eu quero, dentro da coluna date, saber qual que é o número do mês. Então eu vou digitar o nome da coluna, mais uma vez. Vou rolar aqui com o mouse, que ele traz outras fórmulas que teríamos, né? Então sempre você fica atento aqui com a rolagem aqui. Então está sendo a primeira, que é com o nome date. E eu vou fechar e dar um Enter. Então ele trouxe, olha, janeiro é 1, a gente deixa descer aqui fevereiro 2 e assim por diante. Para dar sequência, o que a gente precisa definir agora? O período. Então é muito interessante a gente fazer abreviado quando a gente coloca num gráfico. Um exemplo, Jan 22, né, que eu sei que é o mês de janeiro do ano 2022. E assim para outros meses também. Então eu coloco aqui o mês abreviado, né? Então eu até coloco geralmente a coluna com o nome período. Eu vou clicar aqui com o botão da direita novamente, nova coluna, e agora eu vou colocar o nome de período. Depois do sinal de igual, e depois do sinal de igual, eu vou colocar a seguinte fórmula. Eu vou apertar um Shift Enter para a gente ir para a segunda linha. E agora eu vou colocar a fórmula que chama left. O que essa fórmula faz? A gente vai definir dentro de uns caracteres quantas letras a gente quer utilizar. Então, um exemplo, a gente tem aqui a coluna mês. Então, dentro da coluna mês tem os nomes dos meses. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro da minha coluna mês, o mouse seleciona a primeira, eu vou apertar vírgula. Com base nesse texto, eu quero apenas as 3 primeiras letras. Então, eu vou colocar aqui o número 3 e vou fechar a fórmula. E vou dar um Enter. Então, veja que ele abreviou e trouxe apenas as 3 primeiras letras. Só que ainda está faltando a gente trazer o ano. Então, o que eu vou fazer para trazer o ano? Eu vou colocar aqui, depois do fechamento da fórmula,
Vou colocar aquele símbolo do e comercial. E tem agora uma dica, né? Então eu não quero trazer todo o 2022. Quero só o 22 ou o 2023. Eu quero só o 23. Então, como a gente está trabalhando aqui no ano de 2000, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui 2000 menos a coluna ano e vou fechar, né? Então, eu vou dar aqui um Enter para a gente finalizar a fórmula. Então, o que ele fez quando eu coloquei 2000 menos o ano? Ele falou: olha, eu vou pegar aqui 2000 menos 2022. Então, subtrair aqui os 2000 para todos os anos. Se a gente não colocar o 2000, deixar apenas o ano, ele traz o ano completo. Mas eu vou colocar aqui essa condição com 2000 e o tracinho para que a gente tenha nesse formato mais resumido. Agora a gente precisa fazer uma classificação. E o que seria essa classificação? Para que a gente consiga ordenar da melhor forma aqui esse mês e ano, a gente precisa estar classificado para que ele entenda, quando ele olhar esses meses abreviados, ele entenda qual que é a ordem cronológica. Agora a gente vai criar a última coluna, e nova coluna novamente, e eu vou colocar o nome dela de class, resumindo aqui classificação. E o que a gente vai definir? Vou falar, olha, vou criar uma chave para que a gente consiga fazer essa classificação e entenda a ordem cronológica. Então, para que dê certo essa chave, eu vou pegar o nosso ano, no caso aqui a coluna ano, e dentro da coluna ano eu vou colocar o sinal de multiplicação, vou colocar por 100. Por quê? Quando eu multiplico por 100, ele vai aumentar duas casas decimais. Então, ele vai ter mais 2 zeros aqui. Vou dar um Enter para que você veja. Então, veja só que ele aumentou duas casas decimais. Só que eu quero somar, né, com o número do mês. Ele vai ficar 2022, 01. Para que eu some com o número do mês, eu vou colocar o sinal mais e eu vou colocar o número do mês. E vou dar um Enter. E o que aconteceu agora? Olha só, ele somou 2022 mais 1. E assim para os demais meses também. Quando a gente olha fevereiro 2022 e o 2, né? 2022 e o 02. Então a gente vai estar vindo aqui no nosso exibição do modelo e vai fazer a conexão entre essas duas tabelas. Para que a gente consiga fazer isso, a gente fala que é o relacionamento entre tabelas. Então eu preciso conectar com base na data vendas na nossa date, que é as duas colunas que tem algo em comum. Ele vai falar aqui que uma dá muitos para um e a outra tem valores únicos. Vou clicar em salvar e a gente vai estar fazendo essa conexão entre as duas tabelas. A gente vai voltar aqui no nosso relatório e a gente vai substituir ao invés. E aqui dentro do relatório a gente vai tirar o mês e ano da tabela vendas e incluir período. Só que ainda continua com os meses fora da ordem cronológica. E o que a gente precisa fazer? Voltar dentro da tabela calendário e a coluna período a gente precisa classificar pelo class, né, que seria pela classificação. Então a gente fala que essa coluna vai ser classificada, né, com a ordem cronológica com base nessa daqui, que foi onde a gente criou essa condição para fazer essa sequência correta. E voltando para o nosso gráfico, ainda não mudou nada. Então a gente vai tirar aqui o período, colocar ele novamente. E quando a gente faz isso, a gente desflegou a medida e depois incluiu ela novamente, ela já ajustou o nosso gráfico, trazendo na ordem correta. Com isso você aprendeu a criar a tabela calendário e também utilizar aí um exemplo, né, de como você coloca as informações corretas em ordem cronológica dentro de um gráfico, né, que você pode estar fazendo aí nos seus projetos pessoais.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e até um próximo vídeo.